é a obrigação de alguém. Em outras palavras, ele não depende de pagamentos futuros. Ele tem valor intrínseco e, historicamente, tem sido valorizado por muito tempo, podendo ser transferido entre países. Países que prosperaram ao longo da história fizeram isso investindo em ativos tangíveis. Os Ewariro, por exemplo, ganharam a maior parte de sua riqueza antes de entrarem nas duas grandes guerras mundiais. Assim, certos países prosperarão, enquanto outros enfrentam dificuldades. A crescente lacuna de riqueza. Há uma enorme lacuna de riqueza, e a natureza de nossa economia está ampliando isso. No fim de ciclos como este, o governo geralmente assume as dívidas, enviando dinheiro diretamente às pessoas. Durante a última crise, vimos que a quantidade de dinheiro enviada às famílias superou a perda de renda em muitos casos. Isso melhorou as condições financeiras de alguns setores domésticos, enquanto o governo se afundava em mais dívida. Esse desequilíbrio é um padrão clássico no final de um ciclo. À medida que a oferta e demanda de títulos se desalinham, os bancos centrais compram esses títulos, o que é uma forma de monetização. Isso também cria mais inflação. Nos anos 20, por exemplo, tivemos inovações incríveis e grandes avanços tecnológicos. Mas, mesmo assim, grandes problemas estruturais, como dívidas e desigualdades, não foram resolvidos. Os desafios atuais. Agora, olhando para o presente, apesar de termos um desempenho excelente em termos de inovação, ainda estamos gastando muito mais do que ganhamos como sociedade. Portanto, se estamos fazendo um trabalho tão bom em tecnologia, por que isso ainda está acontecendo? Isso nos leva à questão fundamental. Queremos continuar possuindo essas dívidas? Quando os investidores decidem que não querem mais mantê-las, enfrentamos uma crise financeira. E quando isso acontece em paralelo ao populismo e aos conflitos externos, a situação se torna extremamente arriscada. Além disso, no atual clima político, as pessoas não querem perder. Elas lutarão até o fim para vencer, recusando-se a comprometer. O impacto das mudanças tecnológicas e os custos climáticos. Ao longo da história, os períodos de grande avanço tecnológico trouxeram tanto oportunidades quanto riscos significativos. Estamos em um momento onde as novas tecnologias podem ser usadas para criar armas devastadoras ou gerar avanços de produtividade sem precedentes. Isso nos leva a um ponto crítico. Precisaremos reorganizar como redistribuímos riqueza e oportunidades para lidar com as mudanças que essas tecnologias trazem. Além disso, a crise climática é um problema extremamente caro. Os custos associados à adaptação climática, seja por desastres naturais, como secas e inundações, ou pela transição para uma economia mais sustentável, têm implicações econômicas gigantescas. Esses custos não estão atualmente embutidos no sistema econômico global, o que representa um desafio estrutural para governos e empresas. Dívida e desigualdades estruturais. Quando analisamos os sistemas econômicos, vemos que o capitalismo, em sua forma atual, não aloca recursos de maneira adequada. Por exemplo, na educação, existe uma enorme lacuna entre o que pessoas ricas podem oferecer a seus filhos e o que as famílias mais pobres podem proporcionar. Isso cria uma desigualdade de oportunidades que perpetua o ciclo de pobreza e restringe o crescimento geral da sociedade. Na questão da dívida, estamos gastando muito mais do que ganhamos. Os governos, em particular, estão acumulando déficits crescentes. O Japão, por exemplo, tem impresso grandes quantidades de dinheiro, o que resultou em uma desvalorização significativa de sua moeda. Os detentores de títulos japoneses perderam cerca de 80% de seu poder de compra em termos de moeda local. Esse tipo de dinâmica cria instabilidade e desconfiança nos mercados. Nos Estados Unidos, estamos começando a ver um aperto no consumo. Os pagamentos dos serviços da dívida estão aumentando, enquanto as receitas permanecem estáveis ou declinam. Isso reduz a margem de manobra do governo para lidar com crises futuras. O próximo ponto de inflexão econômico.
O maior risco ocorrerá quando investidores começarem a vender títulos em massa, forçando o Federal Reserve e outros bancos centrais a intervir novamente, comprando esses títulos. Se isso acontecer durante o próximo declínio econômico, que muitos acreditam que ocorrerá nos próximos 4 anos, será um ponto extremamente arriscado para o sistema financeiro global. Populismo e sua ameaça ao sistema. O aumento do populismo em todo o mundo adiciona outra camada de instabilidade. Populistas, tanto de esquerda quanto de direita, tendem a recusar compromissos. Eles adotam posições rígidas, dispostos a vencer a qualquer custo, o que agrava as divisões sociais e políticas. Quando combinamos populismo, crises financeiras e conflitos externos, temos uma receita para a desordem. O sistema precisa de reformas estruturais urgentes para lidar com essas tensões. Desafios do capitalismo e a necessidade de reformas. Embora o capitalismo tenha impulsionado a inovação e a prosperidade, ele apresenta falhas significativas. O sistema de lucro, por si só, não direciona recursos de forma eficiente para questões como educação, saúde ou mudanças climáticas. Por exemplo, os custos das mudanças climáticas não estão sendo contabilizados. Isso cria um sistema onde problemas ambientais geram enormes prejuízos sem soluções sustentáveis no longo prazo. Na educação, as disparidades regionais são outro grande problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, a educação é controlada em nível estadual e municipal, o que resulta em grandes lacunas de qualidade. Comunidades ricas podem investir mais em suas escolas, enquanto áreas mais pobres ficam para trás, perpetuando as desigualdades. Os próximos 2 anos, 2023 a 2025, entre agora e o início de 2025, enfrentaremos uma série de desafios interligados. 1. Relações China-EUA. Os conflitos econômicos e geopolíticos continuarão a moldar a ordem mundial. 2. Crises financeiras. O aperto fiscal e o aumento da dívida trarão consequências para o consumo e os investimentos globais. 3. Avanços tecnológicos. Enquanto essas tecnologias podem trazer milagres produtivos, também podem ser usadas como ferramentas de destruição. 4. Mudanças climáticas. Os custos associados a desastres naturais e adaptação climática continuarão a pressionar os governos. Esses fatores combinados criam um cenário de volatilidade e incerteza. Reflexões finais sobre os desafios futuros. Embora estejamos enfrentando enormes desafios, também há oportunidades de inovação e transformação. O mundo está em uma encruzilhada. As decisões que tomarmos nos próximos anos determinarão se podemos superar esses desafios ou se sucumbiremos às tensões crescentes. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que a história mostra que crises como essas são momentos de transição. Elas podem levar à criação de novas ordens mundiais e ao surgimento de novos líderes e sistemas. Contanto que você tenha dinheiro à sua disposição, seja seu ou de outras pessoas, você pode se tornar um investidor. O mundo hoje está cheio de investidores. Você pode ler sobre eles a todo instante. Pode encontrar diariamente entrevistas e reportagens sobre eles. Portanto, se quiser investir, vá em frente. Mas lembre-se que você quer gerar renda. Você quer ter um bom retorno, e não apenas investir. Investir não significa gerar renda automaticamente. Esse é um tópico completamente diferente. Nesse caso, você tem muito a aprender. Vou lhe ajudar contando 8 segredos para você aplicar em sua vida. Nós os chamamos de 8 segredos comprovados que todo investidor de sucesso sabe. É claro, esses 8 segredos não vão te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um investidor de sucesso. Mas eles vão colocá-lo no caminho certo. Tudo depende de você. Segredo 1. Invista com a sua mente. Vamos começar com o próprio Robert Kiyosaki, que compartilhou uma ideia online com um grupo de investidores e desencadeou uma tempestade na internet que evocou uma ampla gama de opiniões de pessoas diferentes ao redor do mundo. Muitas pessoas perguntam a ele como começar a investir com pouco ou nenhum dinheiro.
Ele explicou que a maior dificuldade das pessoas é entender que para investir você não precisa de dinheiro, porque você investe com a sua mente. Robert também explicou que, independentemente do campo que você escolher investir, seu melhor ativo será a sua mente. Uma vez que você tem o conhecimento, encontrará oportunidades de treinar sua equipe e você saberá como usar o dinheiro de outras pessoas. Assim, você vende sua ideia e sua equipe para assim receber dinheiro de investimento. Essa é a regra número 1 para investir. Portanto, obtenha o conhecimento que você precisa para se tornar um investidor de sucesso. Nunca invista um centavo se você não sabe exatamente o que está fazendo, porque é muito mais fácil manter o dinheiro que você tem agora do que recuperá-lo depois de você o perder. Segredo 2. Só invista em ativos. O segundo segredo para investir é muito simples. Invista apenas em coisas que geram dinheiro. Falando assim, parece que é necessário apenas ter bom senso. Porém, ter bom senso é algo que a grande maioria das pessoas que se dizem investidores não possuem. Robert escreveu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Você pode ter ouvido falar dele. Pode até mesmo ter lido. Se você leu, então você provavelmente se lembra que a lição principal ensinada no livro é comprar ativos. Isso é o segredo de tudo. Se você vai investir, invista em ativos. Mas você deve estar se perguntando o que é realmente um ativo. Eu vou te contar e quero que grave isso em sua mente. Um ativo é tudo que gera dinheiro, simples assim. Mas a maioria das coisas que as pessoas comuns, incluindo alguns investidores, chamam de ativos, custam dinheiro e não geram receita. Como um carro, casa, joias, dinheiro armazenado em cofre, bancos e etc. Quando você leva em conta a inflação e as perdas periódicas, incluindo os chamados ativos que teoricamente geram dinheiro, como contas de poupança e fundos mútuos, você acaba perdendo dinheiro em vez de gerá-lo por conta das instabilidades de valor. Esse é um dos principais motivos porque a maioria